Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, enquanto outras, mesmo com esforço, vivem em constante escassez? A verdade é que existe um código mental invisível, um programa silencioso instalado no subconsciente desde a infância que define sua relação com o dinheiro, com o sucesso e com o que você acredita ser possível conquistar. Esse código não foi criado por você. Ele foi herdado, repetido, absorvido. Frases como dinheiro não traz felicidade, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, ou ainda melhor pobre porém honesto. São instruções hipnóticas repetidas por gerações. A neurociência nos mostra que, até os 7 anos de idade, o cérebro opera majoritariamente na frequência teta, o mesmo estado em que uma pessoa entra em hipnose. Ou seja, o que ouvimos na infância não foi questionado. Foi instalado como verdade absoluta. Enquanto isso, as famílias que geram riqueza ensinam códigos mentais completamente diferentes. Dinheiro é energia. Você pode escolher ser rico. Quanto mais você cresce, mais você pode servir. Aí está o segredo. Não é só o esforço que diferencia o rico do pobre, mas o código interno que cada um carrega. Imagine alguém tentando correr um software moderno de abundância num sistema operacional antigo, travado pelo medo, pela culpa e pela limitação aprendida. Não funciona. Dá erro. Cria escassez. Mas quando você reconhece que está operando com um código ultrapassado, começa a possibilidade da mudança. O primeiro passo é questionar o que você acredita sobre dinheiro. Você acredita que dinheiro é sujo? Que você não merece ter mais do que seus pais? Que todo rico é corrupto? Que espiritualidade e riqueza não combinam? Se sim, esse não é o seu pensamento. É o pensamento que programaram em você. O rico não tem vergonha de querer mais. O pobre aprendeu a se justificar por ter menos. A pobreza começa no inconsciente. E só será quebrada quando você reprogramar seu código mental. A riqueza tem uma linguagem, e quem não a fala acaba fora do jogo, mesmo que tenha talento, esforço e boas intenções. Essa linguagem não é feita de palavras bonitas, nem de termos complicados. É feita de percepção, de narrativa interna, de visão estratégica. É quase um dialeto invisível, codificado dentro da mente de quem aprendeu, consciente ou inconscientemente, a viver em abundância. Ricos não falam sobre gastar. Eles falam sobre investir, não dizem quanto custa, dizem quanto vale. Não se perguntam, posso comprar isso? Mas sim, como posso gerar isso? Veja, isso não é arrogância, é programação mental estratégica. É o mesmo que diferenciar escassez de escolha. Pessoas pobres dizem, isso não é para mim. Pessoas ricas dizem, o que eu preciso aprender para isso ser meu? Existe uma teoria poderosa na psicologia comportamental chamada teoria da autodeterminação, que mostra que as pessoas mais realizadas e prósperas sentem que têm controle interno sobre a própria vida. Não dependem da validação externa, nem de um empurrão do destino. Isso se reflete na linguagem que usam com elas mesmas. Pobres usam frases limitantes. É difícil. Não dou conta. Isso não é para mim. Ricos usam comandos mentais criativos. Ainda não sei como, mas vou conseguir. O que posso fazer com o que tenho? Como posso servir mais e ganhar mais com isso? Essas frases não são apenas falas. São códigos de programação mental que moldam ações, emoções e, sobretudo, resultados. Além disso, os ricos entendem que dinheiro não é só moeda. É energia condensada, é tempo convertido, é valor percebido pelo outro. E quando você começa a se comunicar nessa frequência de valor, não de carência, o universo responde com mais intensidade. A diferença não está no que você diz, mas no que você acredita enquanto diz. Quando a linguagem interna muda, a realidade externa começa a se reorganizar. Porque o universo entende muito mais a vibração das suas palavras do que as palavras em si. Poucas pessoas têm coragem de admitir isso. A escassez pode ser viciante. Não porque ela seja boa, mas porque ela é conhecida, previsível e confortável para o cérebro. O ser humano é neurologicamente programado para preferir o que é familiar, mesmo que isso o machuque. Um efeito conhecido como zona de conforto neural. Isso significa que o cérebro cria rotas automáticas para repetir padrões. E se você viveu muito tempo com limitações, dívidas, falta, comparações e medo, o seu sistema nervoso se acostuma com isso. Há uma explicação científica por trás. O córtex pré-frontal, área responsável pelas decisões racionais, é dominado pelo sistema límbico, área emocional e de sobrevivência, quando estamos em estados constantes de escassez. Resultado?
tomamos decisões reativas, ansiosas, protetoras e nunca expansivas. Você já viu alguém recusar uma oportunidade que parecia perfeita? Ou dizer, não vou arriscar agora, mesmo estando infeliz. É o vício da escassez agindo. É o cérebro dizendo, prefiro o conhecido que me limita do que o desconhecido que me desafia. A pobreza, então, não é só uma falta de dinheiro. É uma identidade emocional disfarçada de realidade financeira. E quanto mais você se identifica com frases como sou assim mesmo, nunca tive sorte com dinheiro, sempre sobra mês no fim do salário, quem nasce pobre morre pobre, mais você fortalece o apego inconsciente a essa identidade. O desafio? Desapegar-se do conforto emocional da dor. Você precisa de um rompimento, uma quebra vibracional. Como? Com rituais diários de consciência, repetição de afirmações elevadas e decisões pequenas, mas consistentes, que forcem seu sistema nervoso a acreditar que a expansão é segura. A chave é fazer da abundância o novo padrão familiar, porque seu cérebro só muda quando entende que a escassez não é mais necessária para sua sobrevivência. Você não nasceu pobre. Você foi condicionado para pensar como pobre. E essa é uma das verdades mais duras que a maioria das pessoas evita encarar. Desde cedo você ouvia frases como dinheiro não dá em árvore. É feio querer muito. Mais vale um passarinho na mão. Rico não vai para o céu. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas expressões, repetidas por pais, professores, líderes religiosos, ou até pela televisão, se alojam no seu subconsciente como se fossem verdades absolutas. A neurociência já provou. O que ouvimos constantemente na infância molda a estrutura de nossas crenças profundas, especialmente no período dos 0 aos 7 anos, fase de intensa plasticidade cerebral. Essas crenças viram programas invisíveis, operando em segundo plano, sabotarão suas decisões, seu merecimento e sua capacidade de expansão. Você pode dizer, eu quero prosperar. Mas se o seu subconsciente foi treinado para pensar, se eu prosperar, serei rejeitado, criticado ou perderei minha humildade. Você se auto-boicota. Você atrai dívidas, perde oportunidades, adia projetos ou até prospera, mas perde tudo em seguida. Esse é o efeito do software mental em conflito com o desejo consciente. É como acelerar com o freio de mão puxado. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. A espiritualidade chama de desalinhamento vibracional. E a vida chama de repetição de ciclos. Romper com isso exige um processo intencional de reprogramação neural e vibracional. Exige fazer perguntas como: de quem eu herdei essa crença? Isso é mesmo meu? O que eu preciso soltar para prosperar sem culpa? E mais do que isso, criar novos rituais mentais, auditivos, visuais e corporais que comuniquem ao seu cérebro e à sua energia. Agora, sou livre para prosperar. Você não foi treinado para ser rico, mas pode se recondicionar para isso. Como disse Lair Ribeiro, o cérebro humano tem a capacidade de mudar com o uso deliberado da palavra, da imagem e da ação. Essa é a nova alfabetização que você precisa aprender. Você já parou para escutar como você fala sobre dinheiro? Frases como, eu não posso pagar isso. Tá caro demais. Dinheiro some da minha mão. A vida de pobre é assim mesmo. Deus me livre ficar rico e virar arrogante. Podem parecer inofensivas, mas estão moldando sua identidade financeira sem que você perceba. Segundo a neurolinguística, a forma como você fala influencia diretamente a forma como você pensa e age. As palavras não são apenas som, são comandos neurofisiológicos. Quando você diz que não pode pagar, você envia uma ordem direta ao cérebro e ao seu campo energético. Sou alguém que vive na limitação. O cérebro, para ser coerente com essa identidade, vai filtrar as oportunidades, bloquear ideias criativas e gerar comportamentos que confirmem sua fala. Esse é o chamado efeito Galateia, quando suas crenças sobre si mesmo moldam silenciosamente o que você alcança ou sabota. E aqui está o ponto-chave. Quem vive dizendo que é pobre está programando seu subconsciente para se manter pobre. Se você quer mudar sua realidade, mude seu vocabulário. Comece com frases reprogramadoras como: como posso gerar recursos para isso? Minha prosperidade está em expansão. O dinheiro é meu aliado e está a caminho. Estou aprendendo a enriquecer com consciência. E, principalmente, pare de falar da sua vida como se fosse um castigo. Cada vez que você reforça suas limitações, está como que assinando um contrato com elas. Lair Ribeiro dizia, palavras são unidades de pensamento. Se você muda as palavras, muda os pensamentos.
e muda os resultados. Exercício prático. Durante os próximos 3 dias, grave e escute a si mesmo falando sobre dinheiro. Você vai se surpreender com quantas vezes sabota sua abundância apenas pela forma como se expressa. Quem fala como rico, se comporta como rico. Quem fala como pobre, pensa e vibra como pobre. O universo não te dá o que você deseja, mas o que você declara com frequência. Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo estava errado, mesmo sem ninguém falar nada? Ou já conheceu alguém que, sem abrir a boca, transmitia segurança, abundância ou escassez? Isso não é sensação apenas. É vibração. É campo energético. Antes do dinheiro chegar até você, a sua energia já está negociando por você. Na física quântica, tudo é frequência. O dinheiro também. E se a sua vibração é de medo, culpa, ressentimento ou vergonha, você está desalinhado com a energia da prosperidade. Pessoas com energia baixa se sentem indignas de prosperar. Têm raiva de quem enriqueceu. Acreditam que espiritualidade e dinheiro não combinam. Se sabotam com desculpas emocionais. Pessoas com vibração elevada honram o dinheiro como energia de troca divina. Têm prazer em circular prosperidade. Vibram gratidão antes mesmo da conquista. Segundo David Hawkins, autor da Escala da Consciência, emoções como medo e vergonha vibram em níveis extremamente baixos, enquanto amor, aceitação e gratidão vibram em alta frequência, que atrai tudo aquilo que você está pronto para receber. Lair Ribeiro dizia: o corpo vibra o que a mente acredita, e o mundo devolve exatamente isso. Ou seja, não adianta estudar sobre finanças, repetir afirmações, montar planilhas, se internamente você ainda vibra miséria. Antes do dinheiro bater na sua porta, sua energia já informou ao universo se você o merece ou não. Exercício prático de reprogramação vibracional. Todas as manhãs, feche os olhos por 3 minutos e visualize sua conta bancária cheia, sua casa em paz, você com liberdade e fluidez. Sinta o que seria estar nesse estado. Foque no sentimento e não só no número. O universo responde à sua vibração, não ao seu desejo. A pobreza não cobra só no bolso. Ela cobra na alma, no corpo e na mente. O que a maioria das pessoas não percebe é que ser pobre exige um esforço emocional e espiritual muito maior do que ser próspero. A mente em escassez entra em estado de sobrevivência. E o corpo acompanha. Liberação constante de cortisol, hormônio do estresse. Sistema nervoso em alerta contínuo. Imunidade reduzida. Sono comprometido. Ansiedade crônica. Segundo estudos da Universidade de Princeton, a pobreza afeta diretamente a capacidade de tomada de decisão, reduzindo o QI temporariamente em até 13 pontos. Ou seja, quanto mais você vive preocupado com contas, menos sua mente consegue pensar em como sair dessa situação. Mas o dano não para aí. Na espiritualidade, a escassez gera um distanciamento do sagrado. Você começa a acreditar que o divino te abandonou. A sua fé enfraquece. Você deixa de visualizar possibilidades. Você passa a orar por sobrevivência, e não por expansão. A pobreza constante cria uma ferida silenciosa na sua autoestima. Você se sente menor, incapaz, e o pior, começa a se conformar. Como disse Lair Ribeiro, pobreza é um estado mental sustentado por crenças de merecimento e identidade. Você não precisa de dinheiro apenas para pagar contas. Você precisa de prosperidade para restaurar seu sistema interno de dignidade e espiritualidade. Exercício de expansão emocional. Escreva todos os dias: a escassez não é minha identidade. A abundância é meu direito espiritual. Comece a afirmar isso até que a sua vibração reeduque a sua mente. A pobreza cobra caro, mas a consciência cobra mais ainda quando você desperdiça o dom da criação. Você não pode mudar a sua realidade com o mesmo nível de energia que a criou. A saída da escassez não começa com dinheiro, mas com energia, decisão e reprogramação vibracional. Por isso, apresento agora um método prático de 3 níveis, inspirado nos princípios da neurociência aplicada à manifestação quântica e que pode ser feito por qualquer pessoa, com ou sem recursos financeiros. Nível 1. Mude o campo antes de mudar o mundo. Tudo é vibração, e sua realidade é moldada por aquilo que você emite constantemente. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é energeticamente. Técnica prática. Acorde e durma com áudios ou afirmações de reprogramação vibracional. Repita: o campo responde ao meu estado interno. Minha vibração é uma ordem para o universo. Estudos como os de Joe Dispenza mostram que o corpo responde a estados emocionais imaginados com a mesma intensidade que se fossem reais. Ou seja, se você vibra como alguém abundante, seu cérebro começa a se comportar como tal. Nível 2. Decisão. A pobreza adia. A abundância decide.
Decisão é um divisor de águas. Pessoas presas na escassez vivem dizendo: um dia eu mudo, quando sobrar tempo, quando Deus quiser. A abundância começa quando você toma decisões mesmo antes de ter as garantias. Como diz Lair Ribeiro, primeiro você decide, depois o universo se organiza. Exercício prático. Liste 3 decisões que você está adiando por medo ou insegurança. E execute a primeira hoje, mesmo que pequena. O importante é romper o ciclo da procrastinação vibracional. Nível 3. Identidade. Você só manifesta o que acredita ser digno de viver. A verdadeira transformação acontece quando você muda a forma como se vê. De nada adianta afirmar "sou próspero", se no fundo você ainda se vê como alguém pequeno, que sofre, que sobrevive. Método de reescrita quântica. Pegue uma folha e escreva: a pessoa que vive a vida que eu desejo é... Descreva tudo. Agora leia em voz alta como se estivesse descrevendo você mesmo. A neurociência chama isso de efeito de autoatribuição intencional. Você começa a construir uma nova narrativa interna, e a neuroplasticidade cerebral reescreve seu eu futuro. Conclusão final. A abundância não é só um objetivo. É uma frequência de coragem, identidade e responsabilidade espiritual. A pobreza só continua viva em quem repete o padrão mental. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para cocriar. E o primeiro passo não é externo, é vibracional.